Me chamo Vanessa Evelyn e as integrantes do meu grupo são Flávia e Laisa. Somos do curso de administração. Bom, irei começar falando sobre o conceito de EIRELI. Uma pessoa jurídica distinta da sociedade e constituída por apenas uma pessoa, que responderá pelas obrigações empresariais exclusivamente até o limite do capital da empresa. Bom, então o conceito principal da EIRELI é que ela só pode ter apenas um titular. Agora eu irei falar sobre alguns requisitos que tem que ter para a constituição da EIRELI. O primeiro, como eu acabei de falar, tem que ser constituído por apenas uma pessoa. Capital mínimo não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, integrado no ato da Constituição. E o outro o nome empresarial deve conter a expressão EIRELI no final. Esses são os 3 requisitos para a constituição de uma EIRELI. O primeiro é constituir pela apenas uma pessoa. O segundo tem que ter um capital mínimo a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. E o terceiro tem que conter a expressão EIRELI no final do nome empresarial. Agora eu irei falar sobre o capital mínimo que tem que ter para a constituição de uma EIRELI. É preciso declarar um capital mínimo de 100 salários mínimos atuais, como eu acabei de falar agora há pouco. E o empresário não tem que ter o seu patrimônio pessoal afetado por dívidas da empresa. A EIRELI é uma pessoa jurídica, unipessoal. O que quer dizer unipessoal? Quer dizer que ela é composta por apenas um titular, sem a participação de um sócio. Isso foi decretado na Lei 12.441, no ano de 2011. Ela tem a responsabilidade limitada, o que garante ao seu titular a separação do patrimônio privado para o empresarial. O titular de uma EIRELI só pode exercer atividade em uma única empresa de responsabilidade individual limitada, porém poderá ter participação em uma outra sociedade limitada, porém com outra modalidade empresarial. A definição de uma empresa como EIRELI dependerá do seu faturamento, de até 360 mil como uma microempresa ou 4,8 milhões como uma empresa de pequeno porte. Para a abertura do registro e legalização da EIRELI, é necessário fazer um registro na Junta Comercial e inscrições em outros órgãos, como Receita Federal, Secretaria de Fazenda do Estado e Prefeitura Municipal. Quem pode administrar uma EIRELI? Bom, poderá ser administrada pelo titular ou não titular. O administrador não titular, ele vai ser considerado investido no cargo mediante a posição de sua no ato constitutivo. Deverá ser apresentado em ato separado que irá fazer todo o processo. Nisso, existem 2 tipos de nomes empresarial da EIRELI, que seria a denominação ou firma. A firma ela tem que ser composta pelo nome civil do empresário, ou de um ou mais de um dos sócios, caso tenha. No caso do empresário, será seu nome civil completo. No caso dos sócios, poderá ser o nome completo, ou para não ficar extenso, não ficar aquela coisa grande, a gente pode estar colocando apenas do seu patrimônio, que seria o sobrenome dado pelo pai. Já a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido figurar também o nome de um ou mais sócios. Por exemplo, José da Silva Calçados, José da Silva e Cia,
ferragens, etc. Lembrando que, nesse caso, não pode corresponder ou ser parecidos com outro que já existia no mercado. Vai existir também as responsabilidades do titular da EIRELI, que diz que em uma lei, no artigo 980-A do Código Civil, que a empresa individual é de total responsabilidade por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. O nome da empresa deverá ser formada pela intuição da expressão EIRELI após a firma ou a denominação social. Somente o patrimônio da empresa responderá pelas dívidas da empresa. E existem outras leis que diz sobre as responsabilidades do titular. Bom, para deixar o assunto mais claro, eu fiz um mapa mental para vocês entenderem melhor sobre o assunto. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado e a sua inscrição é num registro competente de RPEM ou RCPJ. Ela é constituída por apenas uma única pessoa, o titular de todo o capital social, e essa pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O seu capital inicial é totalmente integralizado e não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes. E o nome empresarial dela pode ser uma firma ou uma denominação, mas é EIRELI no final. Como eu falei, o nome empresarial deve conter a expressão EIRELI no final. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo.